Você já reparou que estamos vivendo um tempo tão acelerado, tão caótico, que parece que tudo está saindo do controle? Pois é, talvez você ache que é apenas coincidência, mas a verdade é que estamos no período mais profético desde que Jesus andou sobre esta terra. Olhe ao redor, perceba a velocidade com que as mudanças acontecem, a forma como as nações se comportam, as catástrofes, as guerras e as tensões que se espalham como nunca. Isso não é por acaso, e hoje eu quero te mostrar, com a Bíblia aberta diante de nós, 15 profecias que já se cumpriram ou estão se cumprindo bem na sua frente, muitas delas sem que você sequer soubesse. Você vai perceber que as peças do quebra-cabeça do fim dos tempos estão se encaixando de forma tão perfeita que é impossível ignorar. Mas antes de te revelar cada uma dessas profecias, eu preciso te pedir algo muito simples. Se inscreva agora no canal e ative o sininho da notificação. Porque aqui você vai aprender, de forma clara e acessível, como entender a Bíblia e fortalecer a sua fé, todos os dias. Eu tenho certeza de que essa mensagem vai ser alimento para a sua alma e direção para o seu espírito. E se esta palavra falar com você, não guarde só para si, compartilhe com alguém que precise de um sinal de Deus neste momento. Agora sim, vamos começar. A primeira profecia que você precisa conhecer está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 29, versículo 15, e fala sobre o destino do Egito. Lá, Deus declara uma sentença poderosa: será o mais humilde dos reinos e nunca mais dominará sobre as nações, pois eu o diminuirei para que não volte a governar sobre elas. Pense comigo, quando Ezequiel escreveu isso, por volta de 587 a.C., o Egito era uma potência mundial, comparável ao que os Estados Unidos representam hoje, um império avançado em tecnologia, força militar e conhecimento, com obras monumentais como as pirâmides, que até hoje nos deixam perplexos. No entanto, Deus decretou que o Egito não apenas cairia, mas seria permanentemente rebaixado, e que nunca mais teria o mesmo domínio. E o que vemos hoje? Apesar de toda a sua história grandiosa, o Egito ocupa posições modestas nos rankings internacionais de prosperidade, inovação e poder militar. O país não foi destruído, mas perdeu a sua relevância global, exatamente como a palavra profética havia anunciado. Isso nos mostra que a palavra de Deus não falha. Tudo se cumpre no tempo determinado, e nenhum detalhe escapa ao controle do Senhor. A segunda e a terceira profecias nos levam para um cenário oposto, porque se de um lado Deus decretou a humilhação de uma nação, de outro ele prometeu o renascimento de outra. Estamos falando de Israel. Durante séculos, profetas como Isaías, Jeremias e o próprio Ezequiel anunciaram que o povo judeu seria espalhado pelo mundo, que sua terra ficaria abandonada e que Jerusalém seria destruída. Essa dispersão realmente aconteceu no ano 70 d.C., quando os romanos invadiram Jerusalém, derrubaram o templo e obrigaram os judeus a fugir para todos os cantos do planeta. Por quase 2000 anos, Israel deixou de existir como nação, e muitos acharam que aquela profecia estava perdida para sempre. Mas a Bíblia, no livro de Ezequiel capítulo 37, na visão do Vale de Ossos Secos, já tinha avisado que o Senhor reuniria o seu povo novamente e os colocaria de pé na própria terra. Foi exatamente o que aconteceu no dia 14 de maio de 1948, contra todas as probabilidades humanas, quando Israel foi restaurado em apenas um dia. Um acontecimento tão surpreendente que até hoje a história não consegue explicar totalmente, pois não existe nenhum outro exemplo de um povo que tenha ficado quase 2000 anos sem território e voltado a existir como nação soberana. Esses sinais, meu irmão, são muito mais do que coincidências históricas. Eles são provas vivas de que Deus está no controle de tudo e que a sua palavra permanece firme, passando por gerações e gerações sem perder o seu poder. E se o Senhor cumpriu estas promessas, pode ter certeza que todas as outras também se cumprirão, inclusive aquelas que dizem respeito ao fim dos tempos. Por isso, fique atento, porque o que está acontecendo no mundo não é apenas política, economia ou casualidade, é profecia em andamento. Se esta mensagem falou com você, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para continuar acompanhando conteúdos que edificam a sua fé. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe! E se você achou impressionantes estas profecias que já se cumpriram, prepare-se,
Porque no próximo vídeo eu vou te mostrar outras revelações bíblicas ainda mais impactantes que estão acontecendo diante dos nossos olhos neste exato momento. Então já ative o sininho e fique atento, porque Deus quer abrir os seus olhos para sinais ainda maiores. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus te abençoe.